Olá, meu amigo, minha amiga, por que não, futuro servidor público. Eu sou Jesus Valentini, advogado, professor, e estou aqui com você num projeto muito bom. É tão bom que, ao final, eu não tenho dúvida, você vai curtir, vai divulgar, vai espalhar e vai querer assistir mais ainda. Olha bem, questões em foco. Nós vamos mais do que fazer as questões. Nós vamos analisar as questões. Professor, e é para quem essa análise, essa feitura de questões? É para você que está começando, é para você que está no meio, é para você que está no fim, é para você. Por quê? Porque nós vamos do básico ao avançado. Eu vou pegar na sua mão e de vez em quando eu vou ter que apertar um pouquinho. Por quê, professor? Porque dependendo da banca, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Qual é a ideia? Que projeto é esse? Questões em foco. Nós vamos analisar e fazer questões de algumas bancas examinadoras. Eu escolhi FGV para começar. E assim que acabar, nós vamos para a Sebrasp, que eu gosto de chamar mais de CESP, mas é questão minha. Sebrasp. Acabou, vamos para a FCC, Fundação Carlos Chagas. Acabou, vamos para a Quadrix. Aí vamos dar uma parada. Mas é claro, existem outras bancas examinadoras, mas eu escolhi estas 4 bancas examinadoras para realizar questões de Lei 8.112. Antes de começar, eu quero chamar a sua atenção. O que é a Lei 8.112? É o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Não é dos estados, não é dos municípios, não é do DF. Cada ente da federação tem o seu regime jurídico. Mas vamos no básico. O que é um regime jurídico? É um conjunto de normas, um conjunto de regras, cujo objetivo é o disciplinamento dos institutos jurídicos. Colocando isso de forma mais banal. Um monte de institutos jurídicos para uma figura jurídica chamada servidor público. Servidor público, de forma estrita, é uma pessoa legalmente investida em cargo público. O servidor público, ele serve a população, mas ele precisa ter seus direitos e seus deveres. E onde é que eu encontro isso? Na Lei 8.112. O que é que os examinadores cobram numa questão de concurso? Tudo! Professor, o que é tudo? Vamos lá. O que é servidor público? O que é cargo público? Cargo comissionado? Função de confiança? Chefia, direção, assessoramento? Licenças? Estágio probatório? Estabilidade? Garantias? Concessões? Férias? Adicionais? Gratificações? Responsabilidade do servidor civil, penal e administrativamente? Ora, sindicância, PAD, aí eu ia ficar aqui um tempão, só falando o que pode ser cobrado. Gente, são mais de 200 artigos trazendo os institutos jurídicos que têm a ver com o servidor público. Nós vamos analisar a questão da FGV, Sebrasp, FCC, Quadrix. Nós vamos fazer as questões destas bancas examinadoras e aí eu vou te dar um toque, eu vou te dar uma dica, eu vou falar como é que funciona para que você possa responder as questões com mais tranquilidade. Tudo bem? Vamos em frente? Na tela, olha o que a gente tem aqui, ó. Olha o que a gente tem aqui, ó. Lei número 8.112 de 90. Tá vendo aí? É uma lei ordinária, não é uma lei complementar. É uma lei comum, é uma lei banal. Não é uma reserva constitucional, porque lei complementar é reserva constitucional, que não é o caso. Aqui eu estou diante de um assunto normal, não é reserva constitucional. Por isso, uma lei ordinária. E essa lei, ela é federal. Ela não é nacional, ela não é para todo mundo. Ela não é para os municípios, para os estados, para o DF. Ela é só para a União. Por isso que ela é uma lei federal. 8.112, que trata do quê? Do regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Vamos em frente? Vamos. Questões FGV. As primeiras questões que nós vamos realizar, as primeiras questões que nós vamos fazer é dessa linda e amorosa banca examinadora. Eu, particularmente, a amo.
Dá para ver na expressão do meu rosto o tanto que eu amo esta banca examinadora. Ela não é brinquedo não, hein? Decidi começar por ela porque eu sempre falo até para minha filha, Marina Bela, de 11 anos, que a gente tem que começar pelo mais difícil. Porque quando o cérebro começar a cansar, nós já estamos fazendo o mais fácil. Nunca comece o seu dia, suas tarefas, seus obstáculos pelos mais fáceis. Comece pelo mais difícil. Não estou querendo te assustar. Mas, olha para mim, vem cá, tela cheia, só para mim, vem cá. Deixa eu te dizer uma coisa. A FGV é a banca examinadora mais difícil. Professor, não é para mim. Fala sério, tá de brincadeira. Você tá de brincadeira comigo. É sim, de fato e de direito, a banca examinadora mais problemática, com mais recursos, com mais dificuldades em fazer as questões. Depois dela, Sebrasp, CESP. Depois, Fundação Carlos Chagas. Depois, Quadrix. Aí, professor, de quem é essa ordem? É minha mesmo, tá? Mas com certeza não tenho dúvida de que a FGV é a mais difícil. Então vamos às questões? Vamos. Primeira questão. Minha dica, leia o texto com carinho, leia o texto com vontade, leia o texto 2 vezes, já vai sublinhando aquilo que te chama a atenção. Isso aqui é interpretação de texto, isso aqui é a cobrança do conhecimento, expresso, explícito e excepcionalmente implícito. Infere-se do texto, deduz-se do texto, mas em regra é explícito, é expresso, está escrito aqui. Então, eu sou você a partir de agora. Eu sou o aluno. Olha como eu iria ler a questão. Olha o que eu, aluno, iria fazer se fosse você. Faria assim, Crisnia é a autoridade competente para analisar determinado recurso. Recurso administrativo. Tá aqui, isso aqui é importante. Em processo administrativo disciplinar, PAD, que resultou na demissão de Alísio. Alísio é servidor e foi demitido. Demissão é uma penalidade. Em razão da prática de ato de improbidade administrativa, no exercício de suas atribuições, enquanto servidor estável. Servidor estável e foi demitido. Tudo bem, pode, tem problema nenhum. Diversas nulidades, nulidades, foram alegadas no mencionado recurso, dentre os quais os vícios atinentes. A instauração do PAD por meio de denúncia anônima. Ele está dizendo que isso aqui é um vício. Ausência de exposição detalhada dos fatos na portaria inaugural. 2. A utilização da prova emprestada. 3. Prova emprestada do processo judicial, ao excesso de prazo na conclusão do PAD e, para fechar, a impossibilidade de demissão por ato de improbidade sem o prévio pronunciamento judicial. Fechou. Eu, aluno, vou ler pela segunda vez. Eu, aluno, estou fazendo uma questão da FGV, que é, para mim, a banca mais difícil, mais complicada. Não estou querendo te assustar, só estou querendo fazer com que você estude mais, com que você faça mais questões da FGV, para você não só fazer a questão, mas a analisar a questão. Porque essa é a grande dica. Anota aí, anota. Não faça, primeiro analise. Vamos analisar a questão e depois fazer a questão. Então, o que eu quero de você? Eu quero uma segunda leitura, você já está fazendo isso. Aí, após a segunda leitura, eu quero que você confirme o que você sublinhou e que você responda para você mesmo. Tá errado essa demissão? Pode um PAD demitir um servidor por improbidade administrativa? Você vai ter que responder. Gente, questão de FGV, não vá direto para as alternativas. Não, responda ela para você. Tá errado abrir um PAD por denúncia anônima? Tá errado o excesso de prazo para o PAD? Tá errado? Quais são os vícios que impedem a demissão desse servidor? Olha bem, se você analisar motivos de demissão, demissão é uma penalidade. Você vai encontrar no artigo 132, anota aí, 132, improbidade administrativa. Improbidade administrativa, meu amigo, é um dos motivos que se encontram no artigo 132 da Lei 8.112 que podem levar à demissão de um servidor público.
O servidor público ele pode ser demitido por improbidade administrativa. Não tem problema nenhum, e já disse o STJ, abrir um PAD por denúncia anônima. O que não pode é abrir só por denúncia anônima. Tem que aprofundar, tem que pesquisar um pouquinho, mas não há impedimento de demitir um servidor num PAD por uma denúncia anônima. Porque não foi só a denúncia anônima que gerou a demissão dele. Ele praticou improbidade administrativa. Então vamos ver o que ele quer. O examinador disse assim: ao confrontar os referidos argumentos com súmulas do STJ, opa, tem que conhecer jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais. Jurisprudência. Acerca da matéria, Crisia concluiu corretamente que a aludida Corte Superior consolidou a orientação de que... Então vamos lá. Disse o STJ que a denúncia anônima invalida a instauração do PAD? Falso. Ao contrário. Disse o STJ em jurisprudência, disse o STJ em informativos, em súmulas, disse o STJ que é possível sim, que é cabível sim abrir um PAD por meio de uma denúncia anônima mandando averiguar. Tem que fazer uma averiguação. Não pode ser só a denúncia anônima. Tem que procurar. É uma denúncia anônima, mas averigou-se... Meu Deus, eu não sei falar essa palavra. Mas mandamos averiguar e aí com essa averiguação, com essa averiguação, o que ocorreu? Ocorreu que descobriu que ele cometeu improbidade administrativa. Então tá errado. A letra A. B. É imprescindível que a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar contenha exposição detalhada dos fatos a serem averiguados. Falso, ao contrário. O STJ diz que não precisa a portaria ter isso detalhado. Ô, gente, é uma portaria. A portaria não precisa detalhar. A portaria não precisa esmiuçar. A portaria não precisa detalhar tudo o que está acontecendo. Está errado. O STJ não falou isso, falou o oposto, falou o contrário. C. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados os contraditórios e a ampla defesa. Verdadeiro. Resposta, letra C. Resposta, letra C. Há uma súmula, há um informativo, há uma jurisprudência, há um entendimento do STJ que diz que é possível a prova emprestada. Desde que o juiz da causa diga assim, toma, para você da administração, cuidado com essa prova, cuida dessa prova e eu estou permitindo que você a use. Logo, ela se chama prova emprestada. Ela veio do judiciário para o PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Resposta, letra C. O STJ falou isso. É esse o entendimento do STJ. Isso quer dizer que a letra D está errada. A autoridade administrativa não pode demitir servidor pela prática de improbidade. Errado! Artigo 132 permite que o servidor seja demitido por improbidade administrativa. A letra E está errada. O excesso de prazo para a conclusão do PAD importará necessariamente não. Não se torna nulo. Ou seja, não vai reconhecer que não há validade. Não. Até porque ele usou a palavra necessariamente. O STJ não disse isso. Tá? O STJ disse o contrário. Ele disse assim, o excesso de prazo para a conclusão de PAD não importará necessariamente a sua nulidade. Por si só, não vai ter nulidade. Então, o que eu quero te dizer, olha para mim, olha o projeto, questão em foco. Questões em foco aqui no Processos Concursos e você vai divulgar, você vai espalhar, vai mandar essa informação para aqueles que você ama, que você gosta, para aqueles que estão estudando também, beleza? Então, não basta fazer a questão da FGV, tem que analisar. E a análise responda a questão antes de ler as alternativas. Então, questão número 1 da FGV, das que nós vamos fazer, letra C. Olha, número 2, vai ter que ler o texto 2 vezes, eu vou ler só uma.
Você vai ler duas e eu já vou sublinhar, negritar o que é importante. Vamos lá? Após ser aprovada em concurso público, Fernanda foi nomeada e empossada como servidora pública federal, tendo entrado em exercício, olha a data que ela entrou em exercício, 15 de fevereiro de 2022. No mês de março de 2023, Fernanda gozou 30 dias de férias, ou seja, um ano depois. Ela cumpriu a exigência da lei, que é o quê? Para tirar férias, só a primeira, tem que ter 12 meses de trabalho. Você só consegue gozar das férias se você tiver 12 meses, só a primeira. Referente ao seu primeiro período aquisitivo de férias, acabei de falar isso. No mês de junho de 2023, Fernanda requereu o gozo de mais de 30 dias de férias para mês seguinte, dentro do atual período aquisitivo ainda em curso. Apesar de reconhecer que não há necessidade de serviço e que não haveria qualquer prejuízo ao interesse público, a Administração Pública Federal indeferiu o pedido de férias de Fernanda para julho de 2023, alegando que seria necessário que a servidora completasse mais período de aquisitivo. Não. Olha, parou. A lei diz que é só para o primeiro. É só para primeiras férias que você tem que ter 12 meses de trabalho. Tá errado, então. Então, vamos lá? O que ela quer? Inconformada, Fernanda ajuizou a ação judicial, pretendendo gozar férias em julho de 2023. Atento à jurisprudência do STJ, de novo jurisprudência, aos termos da lei, o juiz federal decidiu o quê? Decidiu que ela vai tirar, sim, essas férias. Porque não precisa ter 12 meses na segunda vez que ela tira. Só na primeira vez. Tem que ser essa alternativa. E sabe qual é a resposta? Letra E. Assiste razão a Fernanda, porque é possível ao servidor que já usufruiu o primeiro período de férias, após cumprida a exigência de 12 meses do exercício, usufruir as férias seguintes no mesmo ano civil, dentro do período aquisitivo ainda em curso. Ainda em curso. E essa é a resposta. De novo, o que é que você precisa? Ler 2 vezes e responder a questão antes de ir para as alternativas, senão você vai se confundir todo. Você precisa saber que eu tenho que ter 12 meses de trabalho para tirar minhas primeiras férias, só a primeira. A segunda eu não preciso ter 12 para gozar férias. Terceira questão é texto. FGV é texto. Você vai ter que ler 2 vezes, sublinhar o que é importante, tá? E responder antes de ir para as alternativas. Combinado? Fala para mim aí se está combinado. Joaquim, servidor público federal, ocupante de cargo efetivo na autarquia Alfa, ao atender em público em seu local de trabalho, colocava seu celular escondido abaixo da mesa, de maneira que filmava, por meio da câmera do telefone, as partes íntimas de cidadãs que buscavam atendimento na repartição. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Não é isso que a gente espera de um servidor. Assim como de outras servidoras e funcionários terceirizados que precisavam com ele despachar algum expediente. Certo dia, seu colega de trabalho Maria percebeu a conduta de Joaquim e filmou na execução do ato e comunicou ao órgão correcional competente. Tá certo ela? Ela tinha que ter feito isso mesmo. Foi instaurado um PAD. Tem um PAD contra ele. No bojo do qual restou comprovada a conduta. Comprovou-se que ele fez isso. Sabe qual é a penalidade? Ele tem que ser punido. Isso é uma penalidade. Ele tem que ser demitido por escândalo, por conduta escandalosa. Tá? Isso está previsto na Lei 8.112. Dá uma lida em 2 artigos importantes, 132 e 117. Esses 2. Do 117, incisos 9 a 16... e o 132 todinho, tudo que está escrito lá é demissão. Do 117, incisos 9 a 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, parou. Do 9 ao 16 é demissão. E o 132 todinho, tudo que está escrito lá é demissão, ok? Então, qual tem que ser a resposta? Demissão, por conduta escandalosa, letra A. Questão 4. De novo, professor. Gente, FGV. FGV vai te trazer um texto e perguntar se você estudou. FGV vai te trazer um texto e te fazer uma pergunta sobre a Lei 8.112. E tu precisa entender a Lei 8.112 de verdade.
E aqui, no processo dos concursos, a gente tem um curso de Lei 8.112. E eu indico o professor, que sou eu mesmo. Super indico esse professor. Professor Jesus, advogado e professor, aqui no processo dos concursos. Lei 8.112, ok? Então, vamos lá. João, servidor público estatutário, ou seja, da 8.112, estável, adquiriu estabilidade, é investigado pela prática de um ilícito administrativo. Após a observância do contraditório e da ampla defesa, em um processo administrativo específico, o agente público é demitido, ele foi demitido. Guilherme, servidor público estável, passa a ocupar o cargo até então preenchido por João. 6 meses depois, João obtém decisão judicial favorável, anulando o processo administrativo disciplinar em razão da ocorrência de vício formal. Nesse cenário, considerando os institutos jurídicos afetos ao provimento derivado de agentes públicos, é correto afirmar, parou, olha para mim, vem cá, tela cheia, vem cá, olha aqui. Gente, o cara foi demitido. E judicialmente foi anulada a demissão dele. Ele volta. Como é o nome dessa volta? Reintegração. E ele tem direito ao quê? A tudo. Absolutamente tudo. Ele tem direito, inclusive, ao cargo dele de origem. Ao cargo dele do começo. Então, ele vai ser reintegrado, ele tem direito à indenização, ele tem direito ao cargo dele. E a pessoa que está aqui, se estável, vai ser reconduzida. Ou aproveitada, ou colocada em disponibilidade. Dá uma lidinha nos parágrafos do artigo 41 da Constituição Federal. Não é da 8.112. Não é da 8.112. Então, deu para perceber que para entender a 8.112, você precisa da Constituição Federal. Passa os olhos nos parágrafos do artigo 41 da Constituição Federal. Combinado? Estava olhando para cima o tempo todo, depois eu lembrei que é para cá que eu tenho que olhar. Então, vamos lá. Qual a resposta? A resposta é uma que está escrito assim, ó. Ele tem que ser reintegrado. E qual a resposta? B de Brasil. Letra B. João será reintegrado. Reintegração é um provimento derivado, porque já tem vínculo, que ocorre quando a pessoa tem sua demissão invalidada. Aí ela volta, e o nome dessa volta é reintegração. Tem direito a ressarcimento, tem direito às vantagens, tem direito ao seu cargo de origem. E a pessoa que está lá no lugar dela sai. Vai ser o quê? Reconduzida, ou colocada aproveitada, ou colocada disponibilidade. Beleza? Última, para fechar. Electra foi aprovado em concurso público. Concurso público, para o cargo de técnico do Ministério do Meio Ambiente, em regime estatutário. Ela é da 8.112. E nele tomou posse ela. Considerando o entendimento do STF, analisa as afirmativas a seguir. Vamos analisar uma por uma e ver o que ele quer. Ele quer as corretas. Vamos ver se tem uma, se não tem nenhuma, se só tem uma. Vamos lá? Vamos. Então, tá, beleza, voltou aí. A nomeação de Electra para o exercício do cargo de confiança por seu cunhado, que ocupa cargo de assessoramento do meio ambiente, não viola. Isso aqui é nepotismo, falso é o número 1. Isso aqui é nepotismo, súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13 vai dizer que alcança os parentes até 3º grau e afins. Parentes afins. Cunhado entra, então tá falso. 2. Como Electra exerce as mesmas tarefas de um analista, é possível equiparar... Não pode ter equiparação. É vedada a equiparação. Falso. Constituição Federal, artigo 37, inciso 12, 13, 14, 10, 9, incisos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. O 13 é bom. 4. Caso a Electra fosse servidor estadual, o reajuste de seus vencimentos não poderia ser vinculado. Verdadeiro. Não pode ter vinculação. A 3 é verdadeira. 4. Em processo perante o TCU, no qual é apreciada a legalidade de concessão inicial da aposentadoria de Electra, lhe são assegurados o contraditório. Não, falso. Existe uma súmula vinculante do STF, eu acho que é a número 1, confirma para mim. Súmula vinculante número 1. É a número 1, que diz que no caso de análise de aposentadoria lá do TCU, não se assegura contraditória e ampla defesa. Não tem contraditória e ampla defesa quando o TCU analisa a aposentadoria e a pensão dos servidores. Não precisa, gente, já foi feito isso na primeira vez. Ele está analisando uma coisa que já ocorreu.
Ele está só homologando ou não essa aposentadoria. Não tem que ter contraditório. Não tem que ter ampla defesa. Falso. Resposta, letra A de amor. Fechou? Olha para mim, vem cá. Olha para mim, vem cá. Aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós analisamos e fizemos 5 questões de concurso público FGV. FGV. Nós fizemos 5 questões onde nós não só fizemos, nós analisamos a questão. O que é que eu acho, o que é que eu entendo, o que é que eu quero que você entenda, que você aprenda. O que é que eu acho que você tem que entender? Primeiro, tem que ler o texto 2 vezes, tem que responder a questão antes de ir para as alternativas, tem que negritar, tem que buscar as concurso, estatutário, posse, nomeação, sublinha, negrita, aquilo tudo que deve ser sublinhado, porque é importante para o texto, é importante para a resposta. FGV cobra todo o conhecimento de 8.112 em uma questão, com uma alternativa ou certa ou errada. Beleza? Mudou. Agora vamos para a Sebrasf. Posso falar uma coisa para vocês? Mais fácil que FGV. Mais tranquilo que FGV. Muito mais. Não cobra o conhecimento todo, cobra um tipo. Então, por exemplo, vai falar de posse? É só posse. FGV não. Vai falar de nomeação? É só nomeação. Vai falar de PAD? É só PAD. FGV não. FGV é amplo, o conhecimento é maior. CESP direciona. CESP cobra a estrela e não a constelação. Eu acho mais fácil do que FGV. Eu acho mais tranquilo. Na tela, nós vamos fazer a primeira questão, que diz assim, ó. Tem um parêntese aqui, tá, pessoal? Ó, tem um parêntese aqui. O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo em curso técnico em área específica. Caso não seja portador desse título, mas detenha diploma. Ele tem diploma de nível superior na mesma área, verdadeiro. Anota essa, maravilhoso. Olha que lindo. Questão linda! Deixa eu ver se eu entendi. Estão cobrando uma área no nível médio e eu tenho ela no nível superior. Eu tenho essa área no diploma que eu tenho. Tá tudo bem, então. Tá tudo bem, então. Você pode, então. Verdadeira questão. Linda questão. Essa questão não está caindo, não. Ela está despencando em concurso público. 2. O servidor público que mudar de domicílio em caráter permanente para o exercício de nova sede no interesse do serviço fará jus à ajuda de custo para compensar a despesa de instalação. Verdadeiro. Professor, eu não sei nem o que é ajuda de custo. Como assim? Como assim? A ajuda de custo é devida ao servidor e, excepcionalmente, a quem não é servidor também. Dá uma olhada depois na Lei 8.112. Você vai encontrar o artigo 56, eu acho 56, tá? Que diz que mesmo não sendo servidor público, aquele que for deslocado por um cargo comissionado tem direito a receber ajuda de custo. Por quê? Porque é a administração que está fazendo isso. Então, a ajuda de custo é devida ao servidor, em regra, pode não ser servidor, artigo 56, para aquele que está sendo deslocado em caráter permanente. Ele está indo para ficar. Então, ele tem direito a receber ajuda de custo, que é um tipo de indenização. Tá bom? Não é para sempre, não. É uma vez que você vai receber. Verdadeiro. 3, vamos lá. A impossibilidade de acumulação remunerada de cargo público deve ser considerada regra, cujas exceções estão previstas na Constituição. Verdadeiro. Gente, olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu te perguntar, acumular cargos, empregos e funções é vedado ou é permitido? Qual a resposta? Vedado. Não é permitido. Ah, mas pode 2 de professor, exceção. Pode 1 de professor e outro técnico ou científico, exceção. Pode 2 da área da saúde, exceção. Eu não respondo pela exceção, eu respondo pela regra. E a regra me diz que é vedado o acúmulo de cargos, empregos e funções, exceto os de, se houver compatibilidade de horário. Faz assim, ó, dá uma olhada no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Passa os olhos no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Combinado? Combinado? Vamos lá.
4. É cabível o controle judicial quanto ao teor de questões formuladas em concurso público e ao conteúdo de regras previstas em edital de certame, sendo, entretanto, vedado ao julgador ocupar-se de questões relativas ao exame de mérito do ato administrativo verdadeiro. Verdadeiro, olha aqui para mim, deixa eu falar. Claro que eu posso analisar uma questão de concurso. Claro que eu posso analisar uma prova. Claro que eu posso analisar o que foi perguntado. Eu não posso analisar o mérito do ato administrativo. Isso eu não posso, não. Isso aqui é uma decisão. Isso aqui é uma jurisprudência verdadeiro. Linda essa questão. Próximo. Na hipótese de exames cancelados por indício de fraude, o Estado e a pessoa jurídica de direito privado organizadora de concurso público respondem subsidiariamente. Primeiro a banca examinadora, primeiro a contratada, depois o Estado, depois o órgão. Não é solidariamente, o correto é subsidiariamente. Falsa questão. 6. Servidor público cujo vínculo com a administração pública ocorre mediante contrato temporário não tem direito à estabilidade. Óbvio, se o contrato é temporário. Óbvio, se o contrato é temporário, como é que ele vai ter esse... Não tem estabilidade, não é estatutário. Então, verdadeira questão. Ele não tem estabilidade. Ele não tem estabilidade, verdadeiro. 7. Questão 7 diz assim. As funções de confiança e cargo e comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Verdadeiro. Isso aqui é o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal de 88. Verdadeiro. Artigo 37, inciso 5 da Carta Magna, artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal diz isso. Diz isso. Beleza? Verdadeiro. 9. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinada ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Gente, verdadeiro. É inconstitucional. Imagina, isso aqui é uma súmula vinculante. Vou pedir perdão, eu não decorei o número dela, mas você encontra. Eu vou chutar 40 alguma coisa, ou 50. Ou é 40 alguma coisa, ou é 50 alguma coisa. É uma súmula vinculante e ela diz isso. Eu não posso ascender, eu não posso me transferir para uma coisa que eu não passei. Se eu sou analista, eu tenho que continuar sendo analista. Se eu sou técnico, eu tenho que continuar sendo técnico. Então, verdadeiro. 10. O servidor que se aposentar por tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função não perderá o vínculo. Está errado isso aqui. Falso. Ele perde o vínculo. Ele perde o vínculo. Fechou? Olha para mim. Gente, aqui, na tela. Sebrasp cobra um conhecimento linear, específico. Sebrasp cobra um conhecimento mais direcionado, tá? Não é um conhecimento todo igual ao FGV. Vamos mudar de banca? Vamos. Gente, a terceira banca é mais fácil, muito mais, do que Sebrasp. Mais fácil, muito mais do que FGV. Ela está em terceiro lugar na minha lista, Fundação Carlos Chagas. Ela é mais tranquila. Ela é um CESP transformado em múltipla escolha. Ela é um Sebrasp transformado em múltipla escolha. Mas o que eu peço? Eu peço que você leia o enunciado, que você sublinhe e que você tente responder antes de ir para as alternativas. Não vai direto para a alternativa, não. Faz o seguinte, dá uma lida 2 vezes, raciocina, tenta responder na sua cabeça, porque você deve ter estudado, não é possível? O regime jurídico dos servidores públicos civis da União é a 8.112, onde você estuda licenças, férias, adicionais, remuneração, sindicância, PAD, penalidades como advertência, suspensão, demissão do servidor público, destituição de cargo em comissão ou função de confiança. Você estuda tudo que tem a ver com o servidor. O servidor faltou hoje. O que foi? Ele foi doar sangue, 1 dia. Ele casou 8 dias consecutivos. A mãe dele faleceu, o pai dele, o padrasto, a madrasta, o cônjuge, 8 dias consecutivos. Artigo 97, dá uma lida.
passa os olhos no artigo 97 da Lei 8.112. Vai trazer concessões, dias que você pode faltar porque está justificado. A justificativa. Um parente próximo seu morreu 8 dias consecutivos. Você casou 8 dias consecutivos. Você foi fazer alistamento eleitoral, até 2 dias de alistamento eleitoral. Você foi doar sangue, amanhã eu vou doar sangue. Até não, um dia para doação de sangue. Artigo 97 da Lei 8.112, passa os olhos, ok? Então, nós vamos fazer agora questões da FCC, mais tranquilo. É um BRASP, um CESP, transformado em múltipla escolha. Vamos a eles? Vamos. Na tela. A fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade contra ele arguida, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar com medida cautelar seu afastamento. Verdade. A autoridade pode, como medida cautelar, afastar o servidor por até 60 dias com remuneração, podendo prorrogar por igual período com remuneração. Então, a resposta é a letra E, 60 dias sem prejuízo da remuneração. 2. A demissão, a demissão pode ser aplicada, dentre outros, em caso de inassiduidade habitual. Artigo 139 da 8.112. Que é diferente do abandono de cargo, que é o artigo 138 da 8.112. O artigo 138 traz abandono de cargo, que é uma coisa. E o artigo 139 traz inassiduidade habitual, que é outra coisa. No artigo 139, é dito que a inassiduidade habitual é quando a pessoa falta 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Letra A é a resposta. Poxa, o examinador está te cobrando a letra fria, a letra seca, a letra da lei. A lei seca, a letra seca, a lei seca, a letra fria, a lei fria. Está te cobrando a lei. Tu tem que passar os olhos na lei. Tu tem que repetir. Tu tem que ler 2, 3, 4, 5 vezes. Tu tem que insistir nessa leitura da lei. Vai lá nos artigos 138 e 139 da 8.112. Vai lá ver o que é abandono de cargo, que é diferente de inassiduidade habitual, que é quando a pessoa falta 60 dias intercaladamente, num período de 12 meses. Ok? 3. Uma das causas da vacância é a exoneração de cargo em comissão. Esses cargos destinam-se apenas, isso aqui é o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal de 88. Chefia, direção e assessoramento. Chefia, não é isso aqui não, desculpa, não é não. É a letra C. Olhei para um e grafei outro. Letra C é a resposta. Letra C. Chefia, direção e assessoramento. 4. Vamos analisar. E aí, o que ele quer? Ele quer que você diga quais que estão corretas. Então, vamos analisar. 1. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado entrar em exercício? Verdadeiro. Ele tem 30 dias para tomar posse e 15 dias para entrar em exercício. O que acontece se ele não tomar posse? A nomeação é tornada sem efeito. O que acontece se dentro de 15 dias ele não entrar em exercício? Ele vai ser exonerado. Anota essa. Foi nomeado, não tomou posse? A nomeação é tornada sem efeito. Tomou posse e em 15 dias não entrou em exercício, ele vai ser exonerado. Então, a 1 é verdadeira. 2. Recondução é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Recondução? Recondução? Não, isso aqui é remoção, pelo amor de Deus. Isso aqui chama remoção. É o deslocamento do servidor. Isso aqui é o artigo 36 da 8.112. Artigo 36 da 8.112. Remoção. Isso não é recondução. Está errado. Falso. O servidor habilitado em concurso, empossado no cargo, adquirirá estabilidade ao completar 4 anos. Não, são 3 anos de efetivo exercício. Artigo 41 da Constituição Federal.
4. Em regra, ter nacionalidade brasileira é um dos requisitos básicos. Verdadeiro. Por que em regra? Porque estrangeiro pode ser professor de universidade pública federal. Estrangeiro pode ser pesquisador, cientista. Então, em regra, um dos requisitos para tomar posse é ter a nacionalidade brasileira. Onde é que está escrito isso? No artigo 5º da 8.112. Vai lá. Passa os olhos. Artigo 5º da 8.112. Então, como é que fica a resposta? 1 e 4 são verdadeiras, né? 1 e 4 são verdadeiras. Questão última da FCC. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor federal que não for redistribuído ou colocar disponibilidade, o cargo foi extinto, declarada sua desnecessidade, o servidor público federal que não for redistribuído, colocar disponibilidade ou colocar disponibilidade, o que vai acontecer com ele? Letra B de bola. Dá uma olhada. Ai, gente, eu não vou lembrar esse artigo, me perdoa? Me desculpa. Me perdoa, mas eu não estou lembrando desse artigo. O número do artigo eu não estou lembrando. Mas é a letra B a resposta. Fechou. Vamos aqui comigo, vem aqui comigo. Vou me despedir. Atenção, câmera, ó. Câmera, tô me despedindo. Vou até pedir uma foto a mais, só que daí pra cá, que eu queria gravar o estúdio mesmo, ó. Eu queria que pegasse aqui, ó, nesse estúdio. Se você puder tirar para mim, eu te agradeço. Eu estou me despedindo, por quê? Porque as próximas questões que eu vou fazer são da última banca que eu escolhi realizar. Quadrix. É Quadrix? É, Quadrix. Eu decidi fazer 10 questões, eu acho que são 10. São 10. 10 questões da Quadrix para poder fechar esse nosso encontro. Olha, gente, o nome do projeto, Questões em Foco. Questão em Foco, questões em foco, aqui no Processos Concursos, comigo e demais colegas de trabalho, excelentes profissionais de trabalho. Para quê? Para a gente analisar, para a gente fazer a questão, para eu te explicar o que a banca quer. Das 4 bancas, a mais enjoada, a mais chata é essa. Não é difícil, mas ela é chata. Por quê? Porque ela não cobra necessariamente o que está escrito na lei. Ela cobra uma interpretação. Então não basta decorar, vai ter que interpretar a lei 8.112. E aqui a gente tem um curso de 8.112 comigo. E eu me indico. Eu indico o melhor professor de 8.112 que existe no mundo. E sou eu, professor Jesus, advogado e professor, aqui no Processos Concursos, comigo. Vem comigo. Então vamos lá? Vamos fechar? Mais 10 questões e eu estou dando tchau para você aqui no projeto Questões em Foco no Processos Concursos. Vamos lá. Vou fechar. 1. É vedado à administração remover ou redistribuir de ofício o servidor investido em mandato eletivo ou classista para localidade diversa daquela onde exerce mandato. Verdadeiro. Ctrl+C, Ctrl+V, copiado e colado da lei. É vedado. Tu vai encontrar isso mais ou menos nos artigos 36 e 37 da 8.112. Ou no 36 ou no 37 da 8.112. 2. A estabilidade é o direito do agente público de permanência no serviço público, o qual é outorgado somente àqueles nomeados para cargo de provimento efetivo após 3 anos de efetivo exercício e mediante o resultado positivo de avaliação de desempenho verdadeiro. Gente, eu só consigo adquirir estabilidade se eu fizer concurso público, número 1. Se eu for nomeado para cargo efetivo, número 2. Se eu tiver 3 anos de efetivo exercício, número 3. E se eu for avaliado, número 4. Dá uma olhada no artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. Passa os olhos no artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. 3. Para ocupar um cargo, ou emprego ou função, a Constituição exige aprovação em concurso público? Falso. Gente, nem todo cargo é concurso público, nem todo emprego é concurso público, nem toda função pública é possível, sim, ser nomeado para um cargo e não fazer concurso público. Exemplo, cargo em comissão, cargo comissionado. É possível ser designado para uma função e não fazer concurso público. Função de tribunal do júri, função de jurado, mesário.
Mesário, jurado. É possível ter uma função pública e não fazer concurso público. É possível ter um cargo e não fazer concurso público. Está errada a questão. 4. Um servidor público que iniciou seu efetivo exercício em 1º de junho de 2020 já terá cumprido seu estágio probatório dia 1º de dezembro de 2022? Não, falso. Por quê? Porque o estágio probatório, meu amigo, o estágio probatório são 36 meses, 3 anos. Eu preciso de 3 anos, eu preciso de 36 meses para poder cumprir o meu estágio probatório. Professor, mas isso não está escrito no artigo 24 da 8.112. Não vale o que está escrito lá, porque o STJ já bateu o martelo, já tem decisão, já tem parecer da AGU, dizendo que o estágio probatório não é o que está escrito no artigo 24 da Lei 8.112, que é de 24 meses. Não é. O estágio probatório é de 36 meses, 3 anos. 5. É requisito para que particulares em colaboração com o poder público sejam considerados agente público que eles recebam remuneração? Falso. Gente, sabe qual é o conceito? Olha para mim, olha aqui, ó, vem cá. Sabe qual é o conceito de agente público? Genérico. Agente público é, vem cá, olha para mim. Agente público é toda ou qualquer pessoa, com ou sem remuneração, temporariamente ou não, que exerça função para o Estado. Vou repetir. Agente público, conceito legal, tem lei dizendo isso, por exemplo, a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92, tem doutrina, tem doutrinador, tem livro dizendo isso, Eli Lopes Meirelles, Maria Silva Zanella de Pietro, José dos Santos Carvalho Filho, Celso Antônio Bandeira de Melo, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, tem doutrinador dizendo, agente público é um gênero. Agente público é toda ou qualquer pessoa, com ou sem remuneração, temporariamente ou não, que exerça uma função para o Estado. Então, tá falsa essa questão. 5. A 5, meu amigo, meu querido, diz assim, ó, o servidor público sempre deve ter respeito à hierarquia, prestando toda a sua atenção às ordens de seus superiores e velando atentamente por seu cumprimento, mesmo quando manifestadamente legal. Isso aqui deixou falso. Se tiver manifestadamente legal, ele não vai cumprir. Ele não pode cumprir essa regra, essa ordem. Tá errado. 7. O equilíbrio entre a legalidade e finalidade, a conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade. Isso é ética, isso é conduta de ética. Isso tá, sabe onde? No Código de Ética do Servidor Verdadeiro. 8. A conduta do agente público em sua vida privada não interfere no exercício da função pública? Falso. Esse não está errado. O correto é interfere sim. O que você faz na sua vida privada poderá interferir na sua vida funcional. 9. A posse em outro cargo inacumulável é uma das hipóteses de vacância? Verdadeiro. Dá uma olhada no artigo 33 da 8.112. Vai lá. Passa os olhos no artigo 33 da 8.112. Sabe o que você vai encontrar? Motivos de vacância. É quando o cargo fica vago. Falecimento, demissão, exoneração, aposentadoria, readaptação, promoção, posse em outro cargo inacumulável. Posse em outro cargo inacumulável gera vacância. 10. Falso. A nomeação em cargo necessariamente será precedida de concurso? Não. Eu posso ser nomeado num cargo público e não ter feito concurso público. 11. A readaptação é considerada uma forma de provimento derivado, verdadeiro. Gente, só existe um provimento originário. Só um. Ele se chama nomeação. Todos os outros são, sabe o quê? Olha aqui, pra mim, fechei. Acabou. Todos os outros são derivados. Só existe um provimento originário. Ele se chama nomeação. Eu sou Jesus Valentini, pessoa humana, você me conhece. Advogado, professor. Eu estou aqui no Processos Concursos. Eu estou aqui no projeto Questões em Foco com você, para que você possa aprender e entender. Meu pedido, que você curta, que você compartilhe, que você divulgue, que você chame mais pessoas para conhecer o nosso projeto que é sucesso. O nosso projeto que é de excelência, porque nós somos a excelência em instituição e em pessoa. Muito obrigado. Até mais.